Questão número 88, pessoal. Ele fala o seguinte para mim: entre abril e setembro de 1872, não, 1972, perdão, a urna com os restos mortais de Dom Pedro I peregrinou pelos 4 cantos do país, visitando capitais do Rio Grande do Sul à Amazônia e atraindo milhares por onde passava. Nas festividades do chamado Sesquicentenário da Independência, o governo do general Emílio Garrastazu Médici alistou, entre aspas, ainda a figura de Tiradentes, a seleção brasileira de futebol, convocada para uma mini-copa, o cantor Roberto Carlos e um filme blockbuster estrelado pelo então jovem galã Tarcísio Meira, entre outras atrações. A celebração descrita procurou promover valores caros ao governo à época. Um desses valores e o contexto interno estão associados, respectivamente. Vamos lá, pessoal. Nessa época, né, do governo Médici, a gente teve um enrijecimento. Começou já a partir de Costa e Silva, tá? Vamos lembrar, os governos da ditadura. Você teve Castelo Branco, né? Você teve Costa e Silva, que durou bem pouquinho, né? Mas esse pouco já foi bastante para recrudescer o regime, tá? Porque a gente teve a implantação do AI-5, certo? E foi uma medida assim que realmente dividiu águas, e aqui a gente já vivia uma ditadura militar, tá? E você teve o governo de Médici, Emílio Garrastazu Médici, né? Depois tem Geisel e Figueiredo. Termina a ditadura militar, certo? Médici, ele vivenciou o auge do chamado milagre econômico. O Brasil crescia com um PIB de 10%. Então, o Brasil, ele aparentava para o mundo e para os próprios brasileiros que seria o país do século XXI. Um país muito vibrante, que crescia. E nessa época, lembrem, nessa época, ele vai falar que em 1972, em 1970, o Brasil conquistava o tricampeonato mundial de futebol, né? Então, tudo isso foi utilizado como propaganda do regime. Era um regime ditatorial. A gente vai fazer os nossos autoritarismos, né? Mas vamos escondido isso, e a gente ainda dá um pão e circo pro pessoal, né? Pra gente manter o regime com apoio popular, etc. Então, assim, essas medidas, elas queriam muito mascarar o autoritarismo daquela época, né? E até em certa medida mascaravam. O Brasil é campeão mundial, então, e dane-se, claro, todo mundo pensava assim, mas tô querendo dar uma resumida no pensamento que às vezes podia ocorrer no brasileiro médio, né? Então, assim, foi um momento de autoritarismo, tá? Bastante autoritarismo, e que, assim, a gente teve o milagre econômico. Vamos alternativa para alternativa. Neoliberalismo tem nada a ver. Neoliberalismo, as políticas neoliberais, elas se inserem mais no contexto após 1980. Tá? Você tem como expoentes fortes no Brasil, Fernando Collor de Mello, é considerado por grande parte dos historiadores como um neoliberal. FHC, certo? São os expoentes principais no Brasil. No mundo, Ronald Reagan, Margaret Thatcher, tá? Enfim, mas neoliberalismo nada a ver. Crescimento econômico tá certo, mas neoliberalismo tem nada a ver, tá? Autoritarismo e milagre econômico, sim, a minha resposta para minha questão, tá? Tá corretíssimo. Foi o que ocorreu, né? Eu já expliquei para vocês. Redemocratização veio a ocorrer no período mais ou menos em 1979. Começou aquela famosa abertura gradual e lenta, mas não foi aqui no governo de Médici. Nada de redemocratização. Nada de entregar o governo para os civis. Nada disso. E controle da inflação. Aqui a inflação começou a dar sinais de que ia disparar, e depois realmente disparou mais. Mas aqui já teve uns disparos em certos momentos, certo? Letra B, nacionalismo e saneamento financeiro. Nacionalismo, ok.
dá pra gente... Porque tem aquele ufanismo, principalmente por conta da conquista da Copa do Mundo. O Brasil, ame ou deixe, né? Mas saneamento financeiro, não. Era um governo que gastava muito. Era um governo que não tinha esse de responsabilidade fiscal. Esse saneamento financeiro, ele quer falar muito nisso, né? Mas não tem nada a ver, tá? Desestatização, longe disso. A ditadura militar foi o regime que mais criou estatais. Pode estar até talvez errado esse dado, mas eu tenho quase certeza disso. Foi o período da história do Brasil que mais teve criação de empresas estatais. Não era um governo liberal, não defendia neoliberalismo, essas teses mais liberais, tá? Era um governo que basicamente, os governos da ditadura militar defendiam um Estado forte e interventor e ele ser o principal agente do desenvolvimento econômico do país. Então não houve uma desestatização do Brasil, tá certo? Avanço do desemprego não, ali o emprego era muito forte, tá? O Brasil estava crescendo muito, sobrava emprego. Então foi um momento muito de crescimento econômico do país, apesar de todo o autoritarismo, né? Enfim, nada justifica o autoritarismo. E foi isso que ocorreu, tá? Então ficamos com a letra D. Bom, pessoal, passando aqui para lembrar de seguir o canal, se inscrever aqui embaixo e acompanhar os próximos conteúdos do Simulado Aberto à Prova Média.